Olá, eu sou a Thalita Guiar e hoje você está na nossa websérie DNA da Dança. Bom, então hoje o tema que eu escolhi para essa nossa reestreia da websérie é fadiga e qualidade de vida em profissionais da dança. Por que eu disse reestreia? Na verdade, é a estreia da websérie com esse nome, de DNA da Dança, mas ao longo da quarentena, a gente já vinha fazendo alguns trabalhos mais voltados para a área científica da coisa, tá? Bom, para quem não sabe, eu vou relembrar, eu sou biomédica também, fiz doutorado em ciências e trabalho na área, então eu e a Ellen achamos que seria interessante trazer um pouco mais desse mundo fisiológico, anatômico, bioquímico da coisa, para trazer um conteúdo diferenciado para vocês, já que existe pouca divulgação sobre o assunto para quem não é da área de saúde. Então, para quem não fez educação física, para quem não é fisioterapeuta, enfim. Então, a gente tenta trazer numa linguagem que todo mundo tenha acesso a assuntos relevantes sobre o tema, tá? Então, para a gente começar hoje, a gente vai definir a fadiga do ponto de vista biológico da coisa, tá? E assim, a ideia aqui não é mostrar fórmulas químicas, não é mostrar imagens do músculo, não é mostrar vias metabólicas, nem nada disso. A ideia é um bate-papo, onde eu vou explorar com vocês alguns artigos da literatura que eu procurei, alguns trabalhos de pós-graduação que eu também estudei para montar essa aula, tá? E aí, tudo que for de referência, eu vou deixar na legenda do vídeo lá embaixo, então, para vocês poderem ter acesso, para quem quiser ler mais, para quem quiser se inteirar, para quem quiser ver fórmula química, tudo isso. Combinado? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é, como eu mencionei, durante a pandemia, a gente falou numa aula de fisiologia sobre coisas como o ATP, por que o ATP é importante para o músculo, que o ATP gera energia, o que acontece quando a gente tem o acúmulo do ácido lático e etc, etc, etc. Então, a gente vai começar definindo a fadiga, principalmente tentando relembrar desses conceitos. O vídeo está aqui na playlist também, para quem quiser assistir depois e tentar memorizar e tentar refrescar na cabeça alguns desses conceitos que eu vou falar aqui hoje, tá bom? Então, a gente tem o primeiro tipo de fadiga, é a fadiga central. Então, a fadiga central, ela nada mais é do que a condução do impulso que promove uma redução do número de unidades motoras ativas e uma diminuição da frequência de disparo nos neurônios que são responsáveis pelos impulsos dos nossos músculos. Meu Deus, o que isso quer dizer, né? Vocês viram aqui que eu li a definição do que é essa fadiga central. Então, isso nada mais é do que o seguinte: lá no nosso cérebro tem uma região específica, que é no nosso córtex cerebral, que é também relacionada ao cerebelo, que ela manda essas mensagens para os nossos músculos de contração e relaxamento, contração e relaxamento. Então, essa fadiga central, ela está relacionada com déficits nessa mensagem que o cérebro manda para o músculo. Então, ela não é uma fadiga relacionada com processos bioquímicos, tá? O que a literatura mostra sobre essa fadiga? Esse tipo de fadiga, ele está principalmente relacionado com alguns tipos de hormônios, como, por exemplo, concentração de serotonina no cérebro, que é um hormônio que a gente produz durante a atividade física, tá? E relacionado com o sistema nervoso central e todos os hormônios que o sistema nervoso central regula durante a atividade física. Então, isso é uma condição mais extrema, né, da fadiga. Não é a fadiga comum da atividade física e aquela que a gente vai falar hoje, principalmente dos profissionais da dança.
tá? O que acontece é o seguinte, dentro dessa fadiga central, o que a literatura diz pra gente é que seria o seguinte, então você tem que durante os exercícios físicos pode acontecer um aumento muito grande desse nível de serotonina no nosso cérebro, tá? E esse aumento desse hormônio, ele vai causar algumas liberações de substâncias tóxicas para o organismo, né? Principalmente para o músculo. E aí isso vai levar a essa fadiga extrema. Eles relatam que essa fadiga relacionada à serotonina e à liberação de outros, na verdade, não é nem só hormônios, são neurotransmissores, tá? Ela tá relacionada com predisposição genética, com o uso de outras substâncias quando você pratica atividade física. Então, como eu mencionei, ela não é a fadiga comum, tá? A fadiga comum, se é que a gente pode chamar desse jeito, é o que eles chamam na literatura de fadiga periférica. Então, o que é a fadiga periférica? Qual que é a definição? Ela é uma falha ou uma limitação de um ou mais processos da unidade motora. Ou seja, isso quer dizer que ela tem uma alteração nos processos bioquímicos específicos de cada fibra muscular, tá? E que está relacionada com os neuromúsculos, né, com os nervos periféricos ou com o próprio músculo específico. Então, ela é como se a gente dissesse, ela é regional, vamos chamar assim, tá? E ao que ela tá do ponto de vista bioquímico? Enquanto a central está relacionada com serotonina, a fadiga periférica, ela está relacionada com o ATP. Então, lá no começo do vídeo, eu falei que a gente já falou sobre ATP, que o ATP é a molécula responsável por fornecer energia para as nossas células e que ele provém do consumo de glicose e que ele está relacionado com o ciclo de Krebs, para quem faz faculdade, né, que lembra um pouco disso. O que acontece é o seguinte, o ATP, que ele tem um nome, né, mas você não precisa lembrar do nome da sigla, eles são limitados nos nossos músculos, tá? Porque essa energia, ela é demandada para os nossos órgãos, que exigem um funcionamento vital do nosso corpo, tá? Então, no músculo, essas moléculas, elas são limitadas. Quando a gente faz atividade física, eu preciso de uma manutenção constante dessa produção de ATP para o músculo poder se manter de forma saudável. E para a produção desse ATP, eu preciso de oxigênio. Ou seja, aqui a gente já começa a entrar numa linha de raciocínio aonde eu preciso de oxigênio para poder produzir esse ATP, que também vai vir do consumo de glicose, para gerar energia para o meu músculo e o meu músculo se manter de forma saudável durante a atividade física. Daí, o que acontece? Primeira coisa, atividades que consomem muito oxigênio, ou seja, de alta intensidade, por exemplo, correr a maratona, nadar. A gente vai ver aqui hoje que um espetáculo de balé também é considerado uma atividade física de alta intensidade. Tudo isso consome muito oxigênio e a gente consegue medir isso. Então, vocês vão ver que tem um trabalho, que é uma dissertação, que eu vou mostrar para vocês, de um estudo onde a pesquisadora, ela avaliou esse perfil, na verdade, essa dosagem de oxigênio nas bailarinas, e ela conseguiu mostrar picos, tanto durante a aula de balé, quanto durante o ensaio e a apresentação do espetáculo Paquita. Ela até comenta lá qual é o espetáculo. Então, voltando. Então, a gente tem que ter o oxigênio para produzir o ATP, para o músculo se manter saudável. A gente consegue manter o nível de oxigênio igual durante a atividade física? Não, tá? Por isso que tem picos de oxigênio. Só que aí a gente vai entrar em duas vias aqui, que é exatamente o foco da nossa conversa de hoje. A fadiga, ela é um processo normal quando a gente faz atividade física. Por mais bem treinado que você seja, se você é atleta, se você é um profissional da dança de alto rendimento, a fadiga, ela é um processo normal, tá?
porque nós somos preguiçosos por natureza. Não, mentira, não é por isso. É porque esses picos que a gente tem do uso do oxigênio em demanda muito alta para os nossos músculos não é o que o nosso corpo espera. Em contrapartida, isso também tem outros diversos benefícios que não é o tema da aula de hoje. Mas, quando isso é em excesso, e quando a gente não tem essa recuperação desse músculo, ou seja, quando eu não tenho esse período de descanso, isso começa a ser maléfico para o nosso organismo. E além disso, ainda tem um outro fator, que é, além dos desgastes muscular, eu tenho também um desgaste mental, que é a da exigência desse rendimento sempre alto. E pensando no profissional da dança, isso é um campo ainda pouco explorado. Acreditem, eu vou mostrar para vocês um estudo que fez um levantamento na literatura sobre o desgaste mental dos profissionais de dança. Existem mais de 15 mil artigos na literatura. Isso é pouco quando a gente pensa nas outras coisas, mas mesmo assim é bastante. E só 2 conseguem, de fato, mostrar resultados onde eles evidenciam esse desgaste mental, onde eles comprovam por avaliações psicológicas, psiquiátricas, que existe esse desgaste, esse estresse, né? Que a gente fala muito da síndrome de Burnout, né? Do desgaste do trabalho. Só que pouco se atenta aos profissionais da dança, né? Em especial aos bailarinos clássicos das companhias profissionais. É uma exigência da perfeição que não existe. E obviamente que isso se reflete no nosso condicionamento físico. Então, para a gente começar a pensar do ponto de vista bioquímico, antes de eu falar um pouco desses estudos para vocês, eu queria relembrar só algumas coisinhas, tá? A primeira delas eu falei que a gente precisa de oxigênio e glicose para a produção de ATP. A glicose, a gente obtém ela através do que, principalmente? Do carboidrato. Então, aqui já fica uma das primeiras dicas, na verdade não é uma dica, é uma comprovação científica sobre como evitar essa fadiga extrema, que é a alimentação. Então, não adianta querer fazer dieta milagrosa, de tirar carboidrato, de dizer que vai viver só de proteína, porque não funciona. Você vai estar causando um prejuízo ao seu organismo. O nosso corpo precisa de carboidrato. Óbvio que, como tudo na vida, tem que ser o equilíbrio, tá? Então, os nutricionistas, os especialistas em alimentação para atletas e para bailarinos, porque a alimentação é diferente para cada tipo de esporte que você pratica, o que eles indicam? Que antes de você fazer as atividades, o ideal é que você coma carboidrato e depois você coma proteína. Aí você falou assim pra mim, então Thalita, eu vou comer um prato de arroz, feijão, bife, um copo de Coca-Cola e vou pro espetáculo de balé. Não, não é isso, não é isso. Existe uma dieta específica, até porque se você comer tudo isso e for saltar, a chance de você, né, vomitar é grande. Então, se você é um profissional de uma companhia, certamente vai ter um nutricionista, vai ter um responsável por te passar um cardápio, por controlar a sua alimentação. E não é só um controle do peso. A gente sabe que o controle do peso é importante por questões de saúde mesmo, de articulação, de manutenção do músculo saudável, né? Mas também por ter esse rendimento melhor, tá? A ciência, ela avança cada dia pensando em fornecer o melhor para as diversas áreas que ela estuda. Então, no caso aqui de fisiologia do esporte, de nutrição do esporte, que é voltado para bailarinos, alimentos que são indicados para cada fase que o bailarino está passando, seja de aula, de ensaio ou de espetáculo, certamente eles serão montados ali na sua dieta, tá? Então, o que a gente lembrou aqui, né? Então, a gente lembrou da glicose, a gente lembrou que ela é proveniente do carboidrato, eu já falei que essa é uma das dicas pra gente
lembrar de comer carboidrato antes da prática de atividade física. E aí, o que a gente vai relembrar também? A fadiga, ela é causada principalmente pelo acúmulo de ácido lático, tá? Então, quando eu não tenho a produção de ATP suficiente pela falta de oxigênio, então, na verdade, como falta oxigênio para o meu músculo e eu não consigo produzir essa energia, que é a molécula de ATP, eu tenho que produzir energia de alguma maneira, porque você tá lá fazendo as coisas, saltando, Grand GT, só deixar e não sei o que, 33 fuetes, e acaba na pose, vai lá, e ajoelha, reverência, sobe, desce, não sei o que. Seu corpo precisa da energia, né? O seu músculo precisa da energia. E aí, o que o seu organismo, o seu músculo começa a fazer? Ele começa a tentar obter energia de outras maneiras. Qual que é a maneira que ele vai tentar obter energia? É através da fermentação lática, tá? Que é o quê? É uma obtenção de energia sem o oxigênio. Então, é quando eu tenho a ausência de oxigênio, eu vou produzir essa energia de outra maneira, tá bom? Quando eu tenho essa fermentação lática, é um processo químico que acontece, que eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente é o seguinte: a primeira coisa eu vou gerar um produto dessa reação que não é anormal, que é o ácido lático. Além do ácido lático, eu também vou liberar hidrogênio. Para quem lembra das aulas de química da escola ou da faculdade, o hidrogênio, ele é caracterizado lá pelo H+, lembram disso lá? O que acontece é o seguinte, esse H+, ele altera o pH das nossas células, tá? Então, o pH é como se fosse uma manutenção ali para o equilíbrio das coisas, tá? Então, eu não posso nem ter um ambiente ácido, nem um ambiente básico. Então, quando o pH abaixa, eu tenho um ambiente ácido. Quando o pH sobe, eu tenho um ambiente básico, tá? Isso é prejudicial para o nosso controle da nossa célula. O ácido, porque eu vou causar algumas reações tóxicas, e o básico também. Isso depende da proteína ali da célula, de como a célula funciona. Cada coisa vai desregular dependendo do que tiver. Então, quando eu tenho essa produção de H+, e a liberação do ácido lático, que já é um ácido, ou seja, ele já vai deixar o meu pH mais baixo, tem um déficit para o seu organismo. E qual que é esse déficit? É justamente aquela inflamação exagerada daquele músculo, que é o que vai gerar aquela fadiga, que é a sensação de cansaço. Como é que o corpo se recupera disso? Quando a gente é normal, quando a gente não é um profissional de alto rendimento, um atleta de alto rendimento, um bailarino de alto rendimento, qual que é o ideal disso? É que você tenha um intervalo de descanso de no mínimo 24 horas. Porque sono e água resolvem todos os problemas da nossa vida. Então, se o seu corpo descansar, ele mesmo vai eliminar ali essa reação tóxica, né? Esses resíduos tóxicos, e você vai conseguir recuperar o seu músculo bonitinho. Às vezes um pouquinho de gelo ajuda, de massagem, tudo isso ajuda também, tá? No caso do profissional de alto rendimento, ele não tem normalmente 24 horas para descansar. Às vezes, o profissional faz aula de manhã, tem ensaio de tarde, espetáculo de noite, no dia seguinte repete tudo outra vez. E aí ele não tem. Aí você vai fazer pra mim, mas essa profissão dele, ele ganha pra isso. Sim, ele ganha pra isso, gente. Mas ele é ser humano como todos nós, né? Ele é treinado para isso? Sim, ele é treinado. Mas nos últimos anos, principalmente em países como o nosso Brasil, que não reconhece os profissionais de artes, os profissionais de dança, em que nós somos uma classe totalmente banalizada, a exigência dessa performance para você poder se destacar, ela é muito cruel. Eu posso dizer que essa é a palavra. Ela é cruel. E obviamente, o que acontece? Paralelo a isso, em grandes companhias,
eles têm justamente tentado ir na contramão disso, que é exigir do cara um alto rendimento, uma alta performance, mas em contrapartida, eles investem em novas pesquisas, eles investem em estudos onde você vai avaliar o perfil genético, onde você vai avaliar o tipo de alimentação, para você aumentar a vida útil daquele bailarino. E é isso, é a vida útil, tá? Então, para quem assistiu a nossa aula de lesões no curso de inverno que eu dei, eu mencionei sobre isso. Que eles investem nisso porque, por exemplo, é muito mais gastoso um bailarino lesionado para uma companhia, porque ela vai ter que pagar o tratamento daquele bailarino, do que se ela investir em algum projeto em que você melhore a qualidade de vida daquele bailarino. Então já existem centros de reabilitação, onde o cara entra lá nas bacias de gelo, que tem cromoterapia e todas as coisas e tal, tal, tal. Então, já existem caminhos para isso, tá? Mas não é em todos os lugares do mundo, tá? Então, a gente lembrou aqui do que acontece quando a gente tem essa ausência do oxigênio, que a gente vai trabalhar pensando na obtenção de energia através da fermentação lática, que é essa onde eu vou liberar o ácido lático, onde eu vou ter a liberação do H+, e que isso vai causar um dano, né? Porque o ambiente ali da minha célula muscular ele vai se tornar mais ácido, isso vai causar esse processo aí inflamatório, que é o que a gente chama de fadiga, tá? Para quem quiser saber, tudo isso aqui que eu falei, né, que é dessa fermentação lática, ela tem um nome, tá? Assim como a produção de ATP através do oxigênio e da glicose chama ciclo de Krebs, essa obtenção de energia da fermentação lática chama ciclo de Cori, tá? Nada mais é do que as pessoas que descobriram essas coisas. Então, para quem quiser, pode lembrar disso. E aí, como é que qual é a principal forma de obtenção do nosso músculo para conseguir essa energia quando eu não tenho a glicose? Ele vai usar uma coisa que chama gliconeogênese. Então, como é que o nosso corpo ele faz para produzir essa energia, tá? Quando eu tenho a ausência do oxigênio. O que vai acontecer é o seguinte, eu vou ter um processo onde eu vou utilizar glicogênio, que é uma outra forma que o nosso corpo guarda essa energia, tá? E esse glicogênio, aonde é que ele fica principalmente, aonde é o lugar onde a gente armazena glicogênio? É principalmente nos músculos, tá? No fígado também. Justamente porque o nosso corpo é tão inteligente que ele já sabe que os nossos músculos têm uma obtenção de ATP mais baixa, então que em caso de emergência, em caso onde eu não tenha o oxigênio disponível para a produção do ATP, eu vou conseguir utilizar esse glicogênio. E isso vai ter uma compensação no nosso fígado também, tá? Porque o que vai acontecer é, eu vou utilizar esse glicogênio para obtenção da energia, isso vai gerar aquele lactato, né, que na verdade, vai depois se tornar em ácido lático, isso vai para a nossa corrente sanguínea, ele vai ser metabolizado no nosso fígado para entender que aquilo é uma produção de glicose. Essa glicose ela cai na corrente sanguínea e ela volta para o nosso músculo. Então, isso é um ciclo, tá? E óbvio que isso tem uma compensação tanto para o nosso músculo quanto para o nosso fígado, tá? O fígado ele vai tentar manter esse controle justamente com o objetivo do quê? De eu ter uma redução dessas substâncias tóxicas, porque se for só o músculo produzindo a energia através da degradação, que é a quebra do glicogênio, para eu poder obter essa energia, isso vai se tornando um processo muito tóxico do qual a gente não consegue absorver. Então, essa reação que começa nas células do nosso músculo, ela vai para o nosso fígado, para o fígado tentar liberar a glicose e assim vai. Isso é um ciclo, tá? E qual que é, então, o resultado dessa incapacidade de produção de energia na ausência do oxigênio? O que vai acontecer é o seguinte, aquele H+, que eu falei que é liberado,
ele vai interferir com a capacidade de contração das nossas fibras musculares, tá? Isso também vai causar uma alteração no nosso sistema nervoso, que é justamente o que vai dar a sensação de cansaço pra gente. Então, é como se o músculo estivesse mandando uma mensagem pro cérebro. Cara, dá uma desligada aí no fulano porque eu não tô aguentando mais, tá? Então, meio que o seu cérebro ele vai começar a desligar os impulsos que ele manda para o seu músculo para diminuir essa capacidade de contração, e isso vai te dar a sensação da fadiga, isso vai te dar a sensação do cansaço. Então, sabe quando você faz uma aula e você acorda no dia seguinte sem conseguir andar, você pisa, dói tudo? É exatamente esse processo do seu organismo. Gente, ciência é uma coisa mágica, né? Estudar biologia, física, química, não é maravilhoso? Você entender como o seu corpo funciona? Eu acho isso sensacional. Mas enfim, voltando. Então, o que acontece é o seguinte, quando tem esse processo que é o músculo, né, avisando o seu cérebro, que é para ele emitir essa sensação de cansaço, a gente tem uma diminuição da liberação de um transmissor, que é a acetilcolina, que ele tá nas nossas terminações nervosas, tá? Justamente por quê? Porque esse transmissor, ele tá relacionado com níveis de pH normal. Como o nosso músculo, ele tá danificado por aquela produção do ácido lático que alterou o nosso pH, isso vai interferir nessa absorção das nossas fendas sinápticas lá no nosso músculo. Isso vai alterar algumas das nossas proteínas lá responsáveis das nossas células, e isso é que vai dar a sensação de cansaço para o nosso músculo e vai fazer com que a gente tenha aquela sensação de não conseguir se mexer. Eu peguei um dado aqui de um artigo que ele diz que esse processo intenso de intensidade mesmo, não é a atividade física normal, mas quando tem um excesso dessa produção do ácido lático, isso acontece geralmente 60 a 120 segundos depois que você para aquela atividade física. Então, não sei se vocês já viram, por exemplo, em maratona, que o cara correu, sei lá, 30 quilômetros, aí ele chega no final, tipo, ou ele desmaia, ou ele vomita, ou ele tem alguma reação que você fala assim, o que aconteceu com ele? É exatamente isso. Na hora que você desliga, então na hora que o seu corpo desliga da necessidade de produção de energia para o seu músculo, como se você tivesse um reflexo daquele alto trabalho, tá? Então eu achei muito legal porque eu não tinha noção de que era em tão pouco tempo, em 1 minuto, assim. Então, tipo, o nosso organismo funciona muito rápido para reconhecer isso, tá? Daí, agora, o que eu queria comentar com vocês, então, é o seguinte, a gente falou um pouco dos processos bioquímicos, como eu falei, eu não queria muito entrar na reação química, etc, tal. Eu queria falar principalmente, não só da fadiga muscular, mas como eu mencionei, dessa fadiga mental. E aí, o que acontece? Eu separei aqui uma dissertação de mestrado da pesquisadora Josiane da Costa Rodrigues. É uma dissertação de dezembro de 2009, então já tem um tempinho, tá? Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, provavelmente relacionada à educação física, no programa de pós-graduação em ciência do movimento humano. E o título é Respostas cardiorrespiratórias, oxidativas e de lesão muscular em bailarinas após aulas e ensaios de balé. Aí você falou assim, mas Thalita, você não acabou de dizer que você vai parar de falar da parte química da coisa? Só que eu li a dissertação dela, né? Eu vou deixar o link também, o PDF está disponível na internet para quem quiser ler. E eu achei incrível, tá? É um trabalho maravilhoso, inclusive eu até tentei ver se tinha algum artigo publicado, mas eu acabei não achando. Mas o que acontece? O objetivo principal dela, obviamente, era descrever descrever não, na verdade ela avaliou alguns parâmetros nas bailarinas de uma escola. Então nem eram bailarinas profissionais, eram bailarinas de alto rendimento, todas elas praticavam dança há mais de 5 anos, se apresentavam lá no grupo da escola.
E ela avaliou essas bailarinas tanto durante as aulas, quanto durante os ensaios, quanto durante os dias de apresentação. E aí, ela mediu então o volume de oxigênio que essas bailarinas absorviam durante todos esses eventos, a dosagem de lactato, que você consegue fazer isso através de exame de sangue, a creatina quinase, que também é uma outra proteína relacionada a, a essa atividade cardíaca, né? Então, ela está relacionada com o processo de frequência cardíaca, de excreção urinária, para saber como é que seu corpo elimina tudo aquilo que não é bom, tá? Dentre outros parâmetros que não vem a caso agora, tá? O que mais me surpreendeu é que, assim, por exemplo, em relação à quantidade de oxigênio que a gente usa, ela viu uma discrepância da média muito mais alta nos dias de apresentação e da frequência cardíaca também. Isso não é tão inesperado se a gente parar para pensar que quando a gente tem um espetáculo, além da exigência física, ainda tem toda a questão psicológica da coisa, né? De que você tá nervoso, você tá ansioso, você tá com um friozinho na barriga. E que tudo isso, eles são processos químicos dentro do nosso corpo. E que isso também tem alteração nas nossas vias metabólicas, como os nossos hormônios se expressam, enfim, tudo isso. E isso altera, de fato, a nossa frequência cardíaca, o quanto a gente usa de oxigênio, tá? E durante as aulas, ela viu um pico que acontecia principalmente nos exercícios de alta intensidade, como GT, grandes saltos, alegros, que também são coisas mais ou menos esperadas. Mas o que eu achei mais legal de tudo isso, do trabalho dela, é que ela fez uma associação justamente com esse perfil psicológico da coisa. Então, a cada parâmetro que ela mostrava, tanto do volume de oxigênio quanto da frequência cardíaca, ela tentava contextualizar a coisa. E ela contextualizou de tal forma que, durante a dissertação, ela conta sobre qual é a história do Ballet Paquita, porque foi o espetáculo da escola. Ela conta como eram os ensaios, como era a relação das coreografias em grupo. Então, tipo assim, tinha discussão, porque uma errou, aí você voltava a música, aí você tinha que ensaiar 30 vezes. Isso a gente sabe que é uma coisa que acontece. E assim, quando você pega isso dentro de um contexto escolar, isso não é saudável, né? Quando não tem o controle, né? Mas é saudável porque acontece em toda escola de balé, tá? Mas vamos pensar do ponto de vista de uma companhia. Como isso acontece? Como essa exigência da perfeição, da movimentação, da competição entre um bailarino e outro, como tudo isso é desgastante. Então, como eu falei para vocês, né? Teve um outro levantamento que, na verdade, é um artigo que está escrito em português, falando desse artigo em inglês que fez esse levantamento na bibliografia. Então, olha só. O texto em português, o título está Recuperação da fadiga mental e cognitiva. E aí ele fala assim, ó, o tema recuperação de fadiga mental e cognitiva é pouquíssimo estudado de forma sistematizada. E aí ele fala desse artigo, que é um grupo de pesquisadores da Alemanha e Austrália que resolveram fazer uma revisão sobre todos os artigos publicados e do qual eles procuraram pelas seguintes palavras-chave. Comportamento de performance e saúde, que é justamente em profissionais, em atletas de alto rendimento. Não é só de dança esse artigo aqui, tá? Vou colocar também o link para vocês procurarem. E aí eles falam que 15 mil artigos foram encontrados na literatura, só que apenas 2 se mostraram relevantes porque eles têm resultados que apontam de fato alguma coisa, gente. Porque escrever artigo, produzir coisa, não é só você colocar lá no papel, você pegar um grupo de 2 pessoas e fazer um estudo onde uma deu uma coisa, a outra deu outra coisa. Isso não é estudo, né, gente? E aí, ele coloca o seguinte: a fadiga mental é definida como um estado psicológico ocasionado por longos períodos de atividades com demanda cognitiva e pode comprometer a atenção, concentração, controle cognitivo e monitoramento das ações. Ou seja, um atleta fadigado mentalmente diminui drasticamente de performance. E
E aí ele colocou aqui também, isso ocorre em diferentes domínios, resistência, potência, habilidades motoras, tomada de decisão, velocidade, precisão, busca visual, ou seja, tudo, tá? E aí, o que esse artigo que está em português ele vai trazer quais são as técnicas de recuperação para esses atletas, tá? Algumas coisas que ele coloca aqui fazem sentido quando você pensa num atleta, tipo um jogador de vôlei, um cara, um nadador, alguma coisa assim. Mas e pro dançarino? Porque uma das coisas que ele fala aqui é a utilização de música como uma maneira de você ter essa recuperação mental. O bailarino já trabalha com música. Como que isso poderia ajudar? Mas ele menciona outras coisas também. Ele menciona técnicas de respiração. Então, a gente já sabe, isso já é uma coisa assim, um consenso de que a maneira como você respira ajuda, tá? Talvez essa seja uma das técnicas do mundo oriental em que nós ocidentais precisamos muito, né, exercitar, que são essas técnicas de respiração. A outra é a visualização, onde ele diz que, por exemplo, ele dá o exemplo do Michael Phelps, que é o nadador. Então, o Michael Phelps, ele simulava competições de 2 a 3 semanas antes do evento da data. Então, ele simulava de tal maneira em que ele colocava o som da arquibancada com as pessoas torcendo ou gritando ou não sei o quê. A voz do cara que tá lá no ginásio, né, falando no microfone. Tipo, os outros nadadores nas outras raias. E ele tinha essas simulações sempre. E aí o cara fala aqui no artigo que o técnico dele menciona que algumas vezes ele acertava até o tempo que ele iria fazer. Então ele fazia a simulação justamente para preparar o psicológico dele para aquilo. Então ele disse que essa é uma das técnicas para você fazer. Quando a gente pensa no dançarino, no bailarino, eu tentei pensar no que seria essa visualização, porque a gente já trabalha com uma espécie de visualização se a gente pensar nos ensaios. Talvez a gente não coloque o som da plateia, mas o ensaio no palco, o ensaio com figurino, ele já é esse tipo de visualização. E pro bailarino de alta performance, que dança às vezes quinta, sexta, sábado, domingo, mais de um espetáculo por dia, como é que essas técnicas ajudariam, tá? Por que eu tô comparando uma coisa com a outra? Porque eu vi que existe um gap de estudos quando a gente pensa nessas recuperações mentais e cognitivas dos profissionais da dança. Não tem trabalhos na literatura que falam como você recupera um profissional de alto rendimento da dança. E assim, tem vários casos de bailarinos famosos que pararam a carreira super cedo justamente por esse desequilíbrio mental. E aí você vai falar assim, mas isso é um tema da sociedade moderna. Muitas pessoas sofrem de ansiedade, sofrem de algum tipo de transtorno, de algum tipo de coisa que se reflete na forma como ela trabalha. Sim, só que a ciência ela tem avançado para isso, tanto do ponto de vista de reconhecimento e diagnóstico dessas pessoas, quanto de tratamento, seja através de terapias alternativas, do uso de medicamentos. Mas e no caso do bailarino? Já tem nome para essa síndrome? Já tem um diagnóstico específico? Se eu chegar num consultório e for um bailarino de alto rendimento, o cara vai saber me identificar? Ou ele vai falar que eu estou só frustrado? Entende? Então, que é isso, é esse ponto da discussão que eu quero abrir com vocês. Mas vamos continuar, que ainda tem algumas técnicas aqui. O sono, como eu disse para vocês, sono e água é uma coisa sensacional, a gente sempre recupera, mas é um sono eficaz, né? E ele menciona aqui que, inclusive, sonecas durante o dia também são importantes, pensando naquilo que eu falei, no tempo que o músculo precisa para se recuperar, no tempo que a gente precisa para, né, desligar. E às vezes nem sempre todas as pessoas conseguem. Ainda mais porque bailarina normalmente tem horários invertidos, né? Às vezes você fica em espetáculo até 11 horas, meia-noite, aí você vai dormir 3 da manhã, aí você acorda no dia seguinte às 8. Então isso é uma coisa também a se pensar. Aí ele fala no debriefing,
que é como se fosse uma reunião, aqui ele define uma reunião entre o atleta e o treinador. A questão é, assim, isso já acontece na dança, né? Essas reuniões, né? Que são os ensaios, as aulas que você tem com o professor, e que não tem muito como você falar assim, quais foram os erros durante a apresentação. O coreógrafo, o diretor já vai jogar isso na sua cara se alguma coisa der errado, né? Desapego mental, né? Então, tipo, é você fazer outras coisas. Aqui a gente também entra num problema, né? Que é muito comum sobre a vida social dos bailarinos, principalmente de grandes companhias. Normalmente ela fica muito restrita ao pessoal da companhia. Então, como é que você desapega? Muitos bailarinos são casados com bailarinos, então esse desapego mental é ainda uma utopia, né, para quem trabalha com dança. E por fim, ele coloca aqui a música e a cafeína. Bom, a música, como eu mencionei para vocês, a gente tem que repensar, né, sobre isso. E a cafeína, isso é uma coisa contraditória, né, gente? Porque a cafeína, primeiro que ela vicia, segundo que em grande quantidade ela não faz bem, ela é extremamente maléfica para o nosso corpo. Terceiro, que a cafeína abre portas para outras coisas mais fortes, do ponto de vista desse vício em se manter acordado e ligado, né? Então, por exemplo, o energético. O energético tem taurina e tem cafeína. A taurina é muito mais forte do que a cafeína. E fora isso, ainda tem uso lá de suplementos que com altas doses de cafeína, isso interfere na frequência cardíaca, isso interfere no nosso poder cognitivo, porque quando passa o efeito, você tem a necessidade de mais e mais e mais e mais, e isso obviamente não é saudável, tá? Então, o que eu queria com tudo isso? Eu queria, então, trazer essa reflexão de que a fadiga muscular, ela já é extremamente bem estudada e já tem vários projetos de pesquisa em andamento, vários investimentos, como eu mencionei para vocês, de centros que trabalham com cromoterapia, com a questão das terapias utilizando gelo, com fisioterapias mais específicas, fortalecimento, pilates para bailarino. Mas e a fadiga mental do bailarino? A fadiga mental. Porque a gente tem a mania de achar assim, o cara trabalha com artes, ele tá sempre ali, zen, tal, não sei o quê. Mas não é assim que acontece. E obviamente, que eu não sou psicóloga, não sou terapeuta, então, na verdade, a minha ideia com esse vídeo era trazer uma reflexão e abrir um debate para que a gente pensasse sobre isso. Eu procurei na literatura, como eu falei para vocês, e não existem trabalhos específicos sobre isso. A gente tem trabalho de recuperação mental e cognitiva dentro do esporte para atletas de alto rendimento, principalmente jogador de futebol, atletas do atletismo, que também tem um histórico de alteração mental, desse estresse, né? E para atletas. É o que a gente tem. E aí, fico pensando em todo o resto. Será que ninguém tem interesse em estudar sobre isso? Será que ninguém tem interesse em conhecer, né, sobre o assunto? Em desenvolver técnicas terapêuticas para esse trabalho, né, mental dos bailarinos, pensando nas necessidades deles e nessa manutenção. Então, eu acho que era isso que eu tinha para trazer nessa reestreia da nossa série. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu vou deixar todas as referências na legenda do vídeo. E qualquer dúvida, vocês podem perguntar, que eu estou sempre conectada, seja aqui pelo YouTube, seja lá pelo nosso Instagram ou pelo nosso canal no Telegram, pra gente trocar uma ideia, tá bom? É isso. Tchau!